eu tava lendo aqui, né, até pra gente fazer essa charla, em 21, o Barroca, quando ele inicia o Brasileiro pelo Goianiense, era você, Ceni e o Cuca como os únicos técnicos que vinham de uma sequência de 3 anos começando na elite do Campeonato Brasileiro. E isso estava numa matéria que estava falando, lógico, desse massacre que o técnico brasileiro sofre. Aí eu quero saber de você, né, que tá no meio. Eu tenho uma opinião, não da nova safra, mas de um geral, que a gente tem muito técnico brasileiro que tá não subiu nem desceu, tá ali no meio, paralisado. Você é um cara da nova geração que, quando você veja os seus trabalhos, você tenta muita coisa. Você é um cara que tem o lado do pessoal, o lado da cabeça, o lado tático. né? É um cara inquieto. O que você enxerga disso aí, pra você olhar? Esses novos que aparecem, ficam ali parados, não dá aquele salto. E, lógico, os veteranos estão saindo do mercado e os estrangeiros tomando esse primeira prateleira, né? Eu tava lendo que nesse último brasileiro foi o recorde de treinadores estrangeiros, né? Isso só aumenta. O que isso é? É a falta de paciência do diretor, do clube? É a cultura brasileira de queimar? É vitória ou vitória? Como é que se vê isso aí de dentro? Eu acho que a gente tem que ver isso com bastante cuidado e com números, né? Como você bem levantou. Há um tempo atrás, eu lembro quando eu fui começar a trabalhar como treinador de futebol, se falava muito num debate do treinador que foi jogador com treinador acadêmico. Sim, existia muito isso. Depois de um tempo, se colocou o confronto do treinador mais antigo com o treinador jovem. Isso. E hoje a gente está vivendo o treinador estrangeiro com o treinador brasileiro. Se a gente for levantar bem os números, primeiro que na Série A agora, das 20 equipes, 20% delas não escolheram ainda seus treinadores. 4 equipes das 20 ainda não definiram seus treinadores para a próxima temporada. Isso é um ponto. Entre eles o campeão. Exatamente. Né? Então, Avaí, Cuiabá, Atlético Mineiro e Goiás não definiram ainda o seu treinador. Ou seja, 4 equipes de Série A que não definiram. Mais o Cruzeiro na Série B. Sim. Depois eu acho que é importante a gente levantar um dado. Hoje a gente tem 5 treinadores estrangeiros na Série A e 1 na Série B, que é o Gustavo Florentino do Sport. Então a gente está falando aí de 6 treinadores num grupo de 40 equipes, que a gente está falando de 15%. Né? Mais do que o treinador estrangeiro, hoje, o que, na minha opinião, é mais significativo são os treinadores jovens. São 14 treinadores das 40 equipes, treinadores com menos de 45 anos. 14. Então, na minha opinião, a questão dessa mudança de cultura de treinadores, hoje ela está muito mais latente com relação a novos treinadores do que os estrangeiros. Sim. Mas é evidente que se a gente for fatiar isso em cenários, se a gente for fazer uma viagem para o futuro e imaginar quais são as 4 equipes que mais vão investir no Campeonato Brasileiro que tem uma maior chance de ganhar. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians, pelo que investiu agora, né? Dessas 4 equipes, provavelmente, a gente vai ter 3 treinadores estrangeiros comandando as 4. Né? Então, assim, isso aí é um... Aparece mais. Aparece mais, isso é um indicativo. Isso é um indicativo que a gente não pode negligenciar. Mas a gente precisa ter um entendimento que, por exemplo, dos treinadores mais experientes, hoje a gente tem um representante na A, que é o Abel, né? E um representante na B, que é o Hélio dos Anjos. Então, assim... Existem indicativos que a gente pode interpretar de diversas formas. Eu acho que... Eu penso sempre da seguinte forma. O empregador, ele tem a prerrogativa de escolher quem ele quer e ele vai arcar com as consequências da escolha. Né? Hoje, mais do que nunca, esse processo de fora para dentro, a influência das mídias sociais, a influência da imprensa, isso tem um peso muito grande em algumas escolhas. Sim. Né? Não tinha nem 15 minutos que o Cuca tinha anunciado a saída dele do Atlético Mineiro e já estava colocando um nome ali como o principal candidato do Atlético Mineiro. E eu não tenho a menor dúvida que as pessoas do Atlético não tinham ainda conversado com ninguém. Mas essa pressão... Jesus, né? Exatamente. Essa pressão de fora para dentro, hoje ela é muito forte. Ela é muito forte. E aí é importante a gente entender cada clube. Existem clubes que são geridos por uma massa grande de fora, então essa influência de fora para dentro, ela tem um impacto grande nas escolhas. Existem clubes que não, existem clubes que
quem comanda ou a característica ou a cultura do clube é muito, passa por uma mão só. Então, o Atlético Goianiense é um clube que eu posso dar esse exemplo. Existe uma única pessoa que comanda. Então, esse tipo de coisa não acontece lá no Atlético. A vontade do presidente, a lógica que ele pensa para o clube se sobrepõe com relação a essa influência externa. Eu acho que depende muito. Eu acho que tem espaço para todo mundo e acho que o empregador ele quer ter sempre no seu corpo funcional aquele cara que consegue entregar os resultados e agrega sentimento. A gente pode falar aqui de diversos cenários diferentes. Existem clubes hoje que, por exemplo, não abrem mão da sua comissão técnica fixa. Fluminense tem um corpo técnico fixo, extremamente capacitado, competente, que não abre mão. O Atlético Mineiro agora está passando por isso. Exatamente. O Atlético Goianiense, o Cuiabá, Atlético Paranaense, existem clubes que têm essa cultura. Existem clubes que hoje já estão abrindo, estão preferindo que o treinador chegue com sua equipe de trabalho para que o trabalho, naquele primeiro momento, não perca tempo com falta de conhecimento, falta de entrosamento. Como tudo na vida, escolha e consequência. Quem escolhe permitir que o treinador leve sua equipe de trabalho, tem um lado bom, porque naquele primeiro momento... Exatamente. Tem um lado bom, no primeiro momento, o treinador não perde tempo tendo que conhecer, ele já tem todo um domínio sobre todas as áreas. Em contrapartida, nos momentos de transição, você não tem ali os elementos. E vice-versa. Então, assim, eu acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para os competentes e para aquelas pessoas que se preocupam em agregar valor à instituição, que, na minha opinião, é o principal cenário. Você entende, aí eu vou te passar, que é uma impressão do meio, né? A gente conversa e todo mundo concorda com isso, mas aí você tá dentro do processo, aí é uma opinião muito mais importante. Você entende que hoje existe uma diferença, aí no geral, dos técnicos brasileiros para os caras que vêm de fora, diferença tática, diferença de trabalho, para bom, para melhor, vamos dizer assim, né? As pessoas dizem, os técnicos brasileiros estão ultrapassados, num geral, né? Falando num geralzão. Aí isso aí vai englobar quem é da nova geração e quem é da antiga. Dentro disso, porque o time com maior poder de investimento é o Flamengo, e o Flamengo definiu, não, vou buscar um técnico português. Independentemente de estilo de jogo, não. Eu quero um técnico português. Se justifica ou você acha que não? Porque, né, você tem lá diversos profissionais diferentes trabalhando em Portugal, assim. É óbvio que existem diferenças entre os profissionais, né? Tanto aqui no Brasil, o Maurício Barbieri com certeza é diferente do Abel Braga. Exatamente. Né? Então, só dando um exemplo assim muito claro. E eu acho que o empregador ele tem o direito de escolher o que ele quiser. E ele vai arcar com as consequências da escolha dele. Eu acho isso muito legítimo. Eu não concordo muito com a unificação desse processo de colocar todo mundo no mesmo bolo. O brasileiro, o estrangeiro... Um critério ser a nacionalidade, isso? Porque a formação, na verdade, ela é diferente. A nossa formação como treinador, ela é diferente da formação do técnico estrangeiro. Em contrapartida, a gente tem também muitas coisas por conhecer o futebol local, por conhecer o mercado, por conhecer a cultura dos clubes, que às vezes chega alguém de fora e vai levar um tempo maior para conseguir. E quando a gente determina essa questão dos estrangeiros com os brasileiros, a gente pode caminhar em diversos cenários. Vamos lá, na minha visão, isso é uma opinião muito pessoal, recentemente 4 treinadores estrangeiros tiveram sucesso aqui no Brasil, na minha visão. Jorge Jesus conseguiu boa performance e ótimos resultados. Foi quem mais ganhou, né? Sampaoli, que não conseguiu nenhum resultado expressivo nacional, mas a equipe dele jogava de uma forma espetacular. Sim. O Kudê, na minha opinião, apesar de um tempo muito curto, e aí eu cito o Kudê porque eu joguei contra ele e tenho muitos amigos, jogadores que foram treinados por ele, que são encantados com a forma dele trabalhar. E o Abel Ferreira, muito pela questão dos resultados, menos pela questão da plástica do futebol, mas mais pelos resultados. Mas se a gente for pegar o case do Palmeiras, recentemente, antes da chegada do Abel, o Palmeiras já vinha conquistando competições importantes nacionais, ganhou a Copa do Brasil com Marcelo Oliveira, ganhou o Brasileiro com Cuca, ganhou o Brasileiro com o Filipão. O Palmeiras é um case de um clube que vem se estruturando há um bom tempo, vem investindo em grandes jogadores e vem conquistando. E, obviamente, o trabalho do Abel, um treinador que conquistou 2 vezes a Libertadores, não pode ser negligenciado, então ele tem um mérito, né?
Mas a gente também pode botar nesse pacote aí o Miguel Ramírez, que veio pro Inter e rapidamente saiu. Que seria o técnico do Palmeiras, né? Exatamente. Antes do Abel. A gente pode colocar nesse bolo aí o Dabove, que teve agora no Bahia, chegou no meio do campeonato e não se encontrou, não conseguiu ter um diagnóstico do que era o futebol brasileiro, do que eram os jogadores do Bahia, do que era a competição e saiu rápido. A gente pode colocar o Paulo Bento, a gente pode colocar o Balsa no São Paulo, a gente pode colocar o Osório, a gente pode colocar o Agui, Ferreira, Gesualdo. Então, diversos treinadores estrangeiros também tiveram grandes oportunidades aqui e não conseguiram entregar. Sapinto, né, no Vasco, Sapinto, tô pensando que né, não conseguiram o técnico que sucedeu o Jorge Jesus, que era o Domenech. o Domi. Então, diversos treinadores tiveram grandes oportunidades em grandes clubes e também não conseguiram entregar. Por isso que eu acho que esse tipo de análise de cenário ele tem que ser muito individualizado. Né? Ele tem que ser muito... Cada treinador tem uma formação, ele tem uma competência, ele tem uma forma de se relacionar com a torcida, com os dirigentes, com os jogadores, ele agrega um determinado valor com aquela equipe que já está no clube, ele tem uma forma de analisar e escolher jogador, ele tem uma forma de trabalhar com relação aos adversários. Cada treinador tem uma característica. Então, é como quando se compara o futebol brasileiro com o futebol europeu, que, na verdade, é um grande erro. Primeiro que o Brasil é um país e a Europa é um continente. Né? Então, eu tenho certeza que Corinthians e Atlético Mineiro é um jogo melhor do que Estoril e Portimonense. Sim, e a gente está falando de futebol europeu. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente coloca futebol europeu como se fosse Manchester City e Paris Saint-Germain. E não é isso. Futebol europeu não é Champions muito mais League. amplo. Né? Se a gente for comparar aqui, se eu for perguntar para vocês hoje quem é o líder do campeonato dinamarquês, provavelmente vocês não vão saber quem é. Talvez não. Chutaria o que vem à cabeça. Então, o Copenhagen da vida. Aí. Exatamente. Então, é um grande erro e muitas vezes se coloca num baú ali, futebol brasileiro com a Europa. E a Europa é um continente, né? Não, isso não dá. Então, é muito importante a gente não caminhar nesse sentido. A gente estar atento às coisas mais específicas para conseguir debater com uma profundidade maior.